Que a graça e a paz de Cristo sejam conosco nesse Conectados com a Palavra, o seu devocional de hoje. Deus, sim, Ele é Deus mesmo. João capítulo 6, versículos 28 e 29, nos diz assim a palavra: Perguntaram-lhe então, que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é esta: crede naquele que ele enviou. O fundamento da nossa fé é saber que o Filho de Deus nasceu. E se ele nasceu, não é filho. Também não é suficiente chamá-lo de filho se você não o distinguir como filho unigênito. Se ele é criatura, não é Deus. Se não é Deus, não é vida. Se não é vida, não é verdade. Portanto, a fé é proveitosa quando a sua fonte resplandece como uma bela coroa de obras. E essa fé está contida nos seguintes princípios que não podem ser derrubados. São eles: se o filho não teve origem, não é filho. Se ele é uma criatura, não é criador. Se ele foi criado, não é tudo. Se ele precisa aprender, não tem presciência. Se ele é um receptor, não é perfeito. Se ele evolui, ele não é Deus. Se é diferente do Pai, não é a imagem do Pai. Se é filho por graça, não o é por natureza. E se ele não for parte da divindade, não tem capacidade de... Aliás, aí nesse caso ele tem capacidade de pecar. Ninguém é bom, senão um que é Deus. No conceito judaico da verdadeira religião, dizia o seguinte, que era expressa por meio de obras, a verdadeira religião. E assim sempre era natural que perguntassem como era possível agradar a Deus por meio das obras que Jesus realizava. E Cristo então procura mostrar-lhes que estavam equivocados quanto ao que poderia ser feito para agradar a Deus. Crer em Cristo é que era necessário. Crer que Deus o enviara ao mundo. Nenhuma outra atitude pode representar, em verdade, uma obra de Deus, a menos que proceda da fé. Somente a fé coloca o ser humano em um verdadeiro relacionamento com Deus. Portanto, Ele, Jesus, é Deus. Ele deve ser adorado como tal. A nós cabe crer que Deus o enviou para a nossa salvação. Que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque Tu enviaste Jesus, que se tornou nosso Salvador. Nós o recebemos pela fé. Que nós possamos continuar proclamando essa verdade àqueles que ainda não conhecem, ainda não chegaram a essa conclusão. Em nome de Jesus. Amém.